Boa tarde a todos, bem-vindo ao segundo Congresso Online de Ayurveda. Meu nome é Edson Osório, eu vim falar para vocês sobre a perda aguda de tecidos, o emagrecimento como forma de doença. No Ayurveda a gente aborda todos os assuntos sempre tendo foco no ser e não na doença. Então a gente primeiro precisa entender o que leva as pessoas a isso. O que leva as pessoas a um desencontro do ser com ele mesmo. Porque ele não consegue realizar as funções naturais do corpo, acumular tecidos, o que deixa um ser incontente, que faz com que ele esteja constantemente pensando, se agitando, fazendo com que o seu corpo não esteja de acordo com o que ele almeja para si mesmo. Essa compreensão do emagrecimento como doença nem sempre é abordada hoje em dia. As pessoas se preocupam muito com emagrecer e não com ter o ganho adequado dos tecidos. Então a abordagem do Ayurveda é bem matemática e física quanto a isso. E a gente consegue fazer uma compreensão bem lógica. Eu trouxe aqui uma tabela com os 10 pares de opostos. E a gente vai estudar principalmente os seguintes: o frio e o quente, o úmido e o seco, o denso, o fluido, o estável, o móvel, o macio, o duro e o limpo de turvo. Quando a gente compreende a diferença entre eles, os indivíduos que são magros vão ser sempre ou muito frios ou muito quentes, ou muito úmidos ou muito secos, ou com uma massa mais densa, apesar de magra, ou com uma massa mais fluida e com muito movimento. Também estável está junto de denso, e móvel vai estar aliado a fluido. Macio, tendo uma fluidez, ou duro, sendo mais denso e estável. E límpido, tendo mais fluidez, e turvo, sendo mais denso. Nessa compreensão, a gente entende no Ayurveda que tudo tem um efeito. O estudo do efeito dos elementos, Dravya Guna. Então a gente precisa compreender o que cada elemento está gerando nessa pessoa. Então uma pessoa que tem uma mente muito estável, muito inerte, muito embotada, ela tem uma dificuldade grande de gerar movimento. E essa dificuldade de gerar movimento faz com que ela tenha uma dificuldade de transformar o que ela ingere em tecidos e ter as eliminações constantes. O fato da não constante eliminação vai fazer com que essa pessoa tenha um acúmulo, e esse acúmulo de frio, esse acúmulo de vata, diminui o fogo digestivo, diminui a assimilação de tecidos, diminui a dilatação celular, diminui as trocas com o meio. E o que isso causa é uma fraqueza nesse indivíduo, por uma perda aguda de tecidos, pela dificuldade de ganhar, pela dificuldade de que haja um movimento digestivo. A gente também compreende outros casos onde não é um excesso de estabilidade, mas um excesso de movimento. A gente chama isso de rajas. É todo aquele excesso de movimento que chega a causar uma exfoliação. Assim como um ácido que a gente coloca em determinada superfície, ele vai esfoliando essa superfície. Esse excesso de movimento é como o descascar de uma parede. E constantemente, se você descasca a parede, chega uma hora que você perde, além da tinta, a massa, começa a perder o reboco, começa a perder a própria estrutura. E esses casos de excesso de agitação, eles são os opostos. Não é frio, é quente. Não é seco, porque seco diminui o movimento. É úmido, porque ele tem agitação. Ele não vai ser denso, ele vai ser mais fluido, mais móvel, vai ser mais macio e mais límpido, pelo constante movimento. Tá certo? Uma compreensão que o Ayurveda traz para a gente é a diferença que existe entre o que te faz bem e o que te faz mal, não é propriamente o elemento, mas a sua capacidade de digerir aquele elemento. Isso a gente chama de Agni, é o fogo digestivo. O Agni ele é singular de cada pessoa. Somos bilhões de pessoas habitando esse planeta, somos bilhões de Agnis diferentes um do outro. Mas a gente consegue separar os Agnis no Ayurveda em 4 características principais. Antes que a gente entenda as 4 principais características, é importante a gente saber, Agni é tudo o que você consegue assimilar, ele vem do Agni. O que você não consegue assimilar vem a partir do ponto em que o seu Agni não suporta mais aquilo.
e a partir daquele momento aquilo começa a gerar toxina. Se eu começar a dar uma palestra muito rápida e falar uma linguagem que poucas pessoas entendem, eu vou entorpecer o Agni das pessoas. Como o meu intuito é falar numa linguagem geral, a gente tem que falar bem pausadamente, dando espaço para que cada um possa digerir ao seu próprio tempo. Assim deveriam ser as nossas refeições, com o espaço entre elas. Existem 4 tipos de Agni. O Agni fraco, Manda Agni, o Agni regular, Vishma Agni, o Agni forte, Tikshma Agni, e o Agni bom, Sama Agni. A gente não vai citar muito Sama Agni, porque a partir do momento em que você tem Sama Agni, você não tem problemas. Mas a partir do momento que você tem problemas, você tem um desses 3 tipos de Agni. Então você come uma banana e passa mal, ou você não tem fome durante metade do dia, e a outra metade do dia você tem muita fome. Ou você tem fome o dia inteiro e mantém um movimento constante digestivo, um movimento constante eliminatório. Essas características de Agni fraco e irregular são mais comuns em Vata. E as características de Agni irregular e forte são mais comuns em Pitta. A gente pensa, então, que a perda aguda de tecidos em um Vata vem por uma digestão fraca ou por uma rotina não adequada, sem regularidade. E as características de perda aguda de tecido num Pitta vêm pela irregularidade na dieta, irregularidade no preenchimento dos desejos, ou por um suco gástrico tão forte que faz com que ele queime todos os tecidos. Para a gente compreender bem esse sistema e a diferença entre eles, a gente tem que levar em conta quais são as pequenas características disso. Então, vamos pensar no nosso sistema de Ayurveda, de Vata, Pitta e Kapha, movimento, metabolismo e nutrição, como ele afeta o processo digestivo. Então, a parte Vata do processo digestivo é quando você ingere um alimento, ele começa a se mover no seu estômago, se mover no seu esôfago, descendo pelo seu intestino delgado, o movimento dele se misturando com os sucos gástricos, se misturando com o muco estomacal. Todo esse movimento de mistura, e quando ele é quebrado em pequenas partículas e por um movimento ascendente ele vai para o fígado para começar a formar tecidos mais sutis, esse movimento todo deriva de Vata. Todos os processos catabólicos de pegar aquelas grandes partículas que vão sendo misturadas pelo Vata, mas transformar em partículas menores, como ir separando as coisas umas das outras, são as características de Pitta na digestão. É um movimento constante de Vata, junto com o atrito celular de Pitta e o calor gerado ali, que vai transformando aquilo em pequenas partículas. O muco que envolve o alimento e protege o seu estômago do próprio suco gástrico, e esse muco que envolve o alimento gera uma aderência nesse alimento, assim como uma fruta madura que se você jogar ela na parede, ela explode na parede e fica agarrada ali com o resto dela, esse muco digestivo que dá a característica doce ao alimento, a característica de adesão a ele, é a parte Kapha da digestão. Então a gente considera no início da digestão essas 3 funções. A parte Vata, que é o movimento dos nutrientes se misturando com tudo. A parte Pitta, que é a pequena quebra das partículas. E a parte Kapha, que é a adesão, essa conexão toda que existe. E a característica adocicada no alimento. E assim como o revestimento do aparelho gástrico. Então a gente tem as características de Vata, Pitta e Kapha sempre representadas na digestão. Se um desses não forem adequados, todo o resto da digestão vai ter características não integrais. Os subdoshas da digestão, então, que são os que eu narrei para a gente agora, seriam no Vata, Samana, no Pitta, Pachaka e no Kapha, Kledaka. Numa linguagem mais fácil da gente entender, é um movimento digestivo, o suco gástrico fazendo a quebra sutil do alimento e o muco digestivo protegendo, revestindo e dando adesão a esse alimento. Então esse conjunto tridosha, que são as subdivisões dos doshas na parte digestiva, é ele que é responsável por começar o processo metabólico. Esse processo metabólico, ele começa com a presença do muco gástrico protegendo o seu estômago,
a presença da fome, que é a característica do vazio, junto com o suco gástrico. Então, o movimento ele acontece por causa do vazio. Então, se você não tem espaço vazio, já não tem samana bom, já não tem movimento bom. Se você não tem fome, aquela leve sensação de queimação no estômago significa que o seu pachaka pitta não está ali para você. Ele não está com a qualidade que você gostaria. E se você sentir em você um peso e está sentindo que você vai comer mais por desejo e não necessariamente um espaço vazio ou uma leve queimação, mas você está sentindo um peso, uma melancolia e quer preencher aquilo, o seu kledaka não está muito bom. O seu muco que reveste a digestão não está muito bom. E a falta e desarmonia de qualquer um desses vai fazer com que todo o sistema entre em desequilíbrio. Quem tem uma presença de movimento digestivo muito constante vai acabar tendo ou ressecamento na digestão pela presença do vata ou um intestino mais irritado, te dando uma presença constante das eliminações. Então essa pessoa nada para na barriga dela, porque tem um movimento constante. Ou tudo para porque o vata também gera o ressecamento. Então quem é constipado e magro tem o samana muito ruim. E também tem o apana, que é outro subdosha, mas a gente não vai entrar nele agora. Mas as divisões de vata que geram ressecamento, elas impedem a absorção, porque tudo que é seco não adere, tá certo? Quem tem problema no pachaka pitta e vai ter um excesso de acidez, uma grande presença de suco gástrico, vai fazer com que o excesso de movimento também traga uma grande presença de bile, e isso vai dar um corpo mais líquido, ao mesmo tempo muito fluido e muito móvel. E essas grandes presenças de mobilidade e fluidez também vão fazer com que nada pare nesse corpo. Mas nada para não por conta de um movimento excessivo, mas por conta de uma presença de bile grande que gera um movimento excessivo. Mas a causa aqui é o vento e a causa aqui é o fogo. Então esse fogo ele pode vir a dar presença de plasma excessivo, com características de suor, pode vir a dar uma queimação constante. São características do pitta que vão levando a gente à desarmonia. Agora, quem tem perda aguda de tecidos, quem não consegue engordar, o principal caso no Ayurveda é por um kledaka fraco, um muco digestivo ruim. E a gente vê muito hoje em dia as pessoas buscando ficar saudáveis, fazer o consumo de aveia, de barrinhas de cereal, iogurte com granola. Todas essas coisas reduzem o muco digestivo. Tudo que não é untuoso, pastoso, denso, doce, não aumenta o muco digestivo. Então a gente pode usar como exemplo do redutor do muco digestivo o café. Então é uma coisa amarga, tostada, muito rajásico, com muito movimento. Ele aumenta o movimento e aumenta o suco gástrico. Então você vai danificar a presença do kledaka. Você remove o muco. A gente fala que ele tem características quentes. Ele vai digerir aquilo. Agora, alguma coisa para a gente aumentar o kledaka podem ser tâmaras hidratadas. Você hidrata a tâmara que seja por 2 horinhas e masca ela como se fosse um chicletinho mesmo, para aquilo derreter na sua boca. Podem ser 1 ou 2 tâmaras antes das principais refeições. E aí você vai gerar um kledaka. Por isso que o Ayurveda tem a tendência de usar sempre o doce primeiro e o amargo por último. Se você começa a sua refeição com a salada, significa que a primeira coisa, que é o muco, já está encontrando uma coisa fria e adstringente, que são as saladas. Então você pega o suco que é quente e o muco que é doce e coloca uma coisa fria e adstringente e anula ele totalmente. Então é muito difícil você ganhar peso fazendo consumo de salada. Ao mesmo tempo não é muito fácil perder peso fazendo consumo de salada, mas esse não é um assunto para essa palestra. Quando você tem essa grande presença então de verdes no começo da refeição, você perde a boa qualidade dos subdoshas da digestão. Então a gente começa com o doce, para melhorar o muco e gerar aderência. E aí a gente vai para o sabor picante, para que haja a digestibilidade mesmo, para que melhore o Agni, o fogo digestivo. E no finzinho, a gente come um pouco de movimento, come um pouco de amargo, de rúcula, de agrião, só para aumentar aquele movimento. 100 passos após a digestão é uma indicação muito boa,
E comer de pernas cruzadas, sentado em perninha de índio, é muito bom para a gente gerar esse bom muco digestivo, para o alimento não descer muito rápido. Então, quem tem dificuldade de ganhar peso, é muito importante comer em silêncio, num local harmônico, com poucas influências ao seu redor. E sentar de perninha cruzada faz um bem muito grande. Evitar logo depois da comida fazer alguma atividade muito extenuante, seja uma caminhada ou um serviço que te exige um trabalho mental muito grande. Quem tem uma letargia depois das refeições tem o desequilíbrio em algum dos três. Pode ser por uma grande presença de muco, e essa grande presença de muco vai te dar essa letargia, porque você come e tem um peso. Pode ser por uma grande presença de movimento, e esse excesso de movimento, quando se transforma, quando o alimento vai recebendo esse movimento, as suas energias corpóreas vão se exaurindo para manter o movimento digestivo presente. Então é sempre bom a gente levar em conta que não necessariamente você está pesado porque você comeu um ingrediente errado, mas você pode ter feito uma ordem errada da ingestão dos ingredientes, uma mastigação errada, ou você pode estar tão ansioso que o seu movimento mental, que se representa totalmente no campo físico, esses são os subdoshas que transformam o que é da mente e se representam no campo físico, vai fazer com que você perca essas energias de discernimento para manter esse movimento, tá certo? E aí você se sente exaurido após as refeições. Essa é a compreensão dos subdoshas na parte digestiva. Quando a gente tem uma boa assimilação de tecidos, quando a gente faz uma boa digestão, quando seus 3 doshas, subdoshas da digestão estão harmônicos, então houve movimento que misturou o alimento com o suco gástrico e protegeu o alimento com o muco gástrico, você consegue mandar para o seu fígado uma coisa muito nutritiva, porque você começa a digerir o alimento no estômago, manda para o intestino delgado, e aí são mais ou menos 7 metros de um tubo digestivo que vai liberando essas secreções e fazendo esses movimentos, misturando com esse muco. Quando tudo está bem misturado, esse movimento de vata, o samana vayu, e esse movimento vai decidir o que é bom para você e vai mandar para o fígado de forma ascendente. E o que não é bom para você desce para virar dejeto. Mas vamos falar do que é bom e vai virar tecido. Então vai ser mandado para o fígado, e no fígado a gente tem os 5 grandes agnis, os Panchamaha Bhuta Agnis. São as 5 grandes características dos elementos representadas no fogo para que o seu fígado possa digerir aquilo que já foi pré-digerido. E o seu fígado manda então para o seu coração uma coisa muito rica, um ahara, uma dieta muito nutritiva. E essa dieta entra em contato com o que a gente chama no Ayurveda de ojas, que é a nuance mais sutil dos tecidos. Então, quando o seu processo metabólico está bom e foi enviado para o fígado uma coisa muito boa, e o fígado manda para o coração, e isso foi enviado para o coração, que antes era suco de maçã com tâmara, por exemplo, e gengibre para melhorar a digestão, que agora está no seu coração, ele encontra o ojas, encontra um tecido muito rico. Quando ele encontra esse tecido, ele fica com desejo de ser aquele tecido. Então, esse sistema alimentar, esse resultado da alimentação que foi enviado para você e está concentrado aqui nesse momento, ele encontra com ojas, o coração mistura ele com ojas e começa então um processo de caminhar para formar os 7 tecidos. São os 7 tecidos corporais. O plasma é o primeiro deles. E assim que o que sai do fígado encontra o que está no seu coração, ele se transforma em plasma. Depois do plasma, ele vai se transformar em tecido sanguíneo. Quando o plasma começa a agregar, ele vai ganhando hemoglobina e vira sangue. Quando o sangue, por um processo de aumento de pressão interna, ou seja, musculação, exercício, gerar densidade e começar a agregar as partículas proteicas, ele começa a fazer o tecido muscular. Só que quando as partículas proteicas vão se agregando e gerando o tecido muscular, começa a permear por cima desse tecido proteico uma coisa mais sutil, mais leve e mais densa até, que é o tecido gorduroso. E esse tecido gorduroso, ele vai revestindo o seu corpo como uma capa protetora, como uma reserva de gordura, uma reserva de nutrientes.
Para gerar essa reserva, você não usa o tecido mineral, que por sua vez decanta. E lá no meio do que decanta, no meio do seu corpo, você vai gerando esses tecidos ósseos. Esses tecidos ósseos são gerados com a parte sutil de tudo que sobrou. E vai sobrando esse tecido mineral, formando o tecido ósseo. Só que dentro desse tecido mineral, haviam pequenas partículas mais sutis, como se fossem aqui as rochas, e toda rocha contém dentro dela pequenos cristais que podem vir a ser diamantes. Esses diamantes vão se juntando e formando o tecido nervoso, que é a parte que vai se tornando mais sutil. E quando esse tecido nervoso está em boa quantidade, seus tecidos hormonais estão harmônicos, você faz um bom tecido reprodutivo, uma boa lubrificação, um bom esmegma, um bom esperma. A gente tem aqui os 7 tecidos. E eles são fonte que veio do seu processo digestivo. Você só gera esses 7 tecidos quando o seu processo de Agni está bom. Se o seu processo de Agni não está bom, você nem chega a gerar bons tecidos no começo. E aí você vê perda aguda de plasma com anemia, perda aguda de sangue com anemia, perda aguda de tecido muscular nos vatas, não tão comum nos pitas. Aí a gente vê que o vata, que é frio, tende também às vezes a acumular uma gordura dura e fria. E a gente vai vendo as nuances. Quando esse sistema funciona bem, o seu corpo fica nutrido. Nutrido de ódias. Nutrido daquilo que gera um vaso bom para o seu corpo. O sistema de vata, pitta e kapha, que gera as energias sutis de prana, tejas e ódias, é muito necessário para que a gente consiga manter a síntese de tudo o que está acontecendo. Um bom prana é um bom movimento sutil. Então, quem tem uma boa intuição, quem tem uma boa criatividade, ao mesmo tempo, quem tem muito prana vai acordar de madrugada, vai ter insônia. Um bom prana pode ser captado quando você faz uma caminhada ao amanhecer, quando você caminha na grama após a chuva e sente aquele ar puro. Os animais são muito mais espertos do que a gente nesse sentido, principalmente os pássaros, porque eles estão sempre muito próximos do prana. Estão sempre despertando no sol e dando aquele voo pela manhã. O tejas é a presença constante da vela do discernimento. Quem está entendendo tudo que eu estou dizendo, ou é um bom terapeuta, ou tem um tejas muito alto, e consegue captar uma informação nova e fazer um bom discernimento. Então, tejas é a diferença entre o bom tejas é a diferença entre o que você entendeu e o que você não entendeu. E a presença do ódias funciona então como a parte física, é o vaso de barro que guarda essas energias. Tá certo? Então a gente precisa de uma boa união entre eles. Eu trouxe aqui um exemplo de 2 pessoas, queria chamá-las aqui, para a gente poder identificar a diferença que existe entre um vata e um pitta com perda aguda de tecidos. Vou chamá-las para entrarem aqui na frente. A Maria e a Caroline. Então a gente vê uma característica de ambas com perda aguda de tecido, uma mais fria e mais redondinha, prende o cabelo para a gente, e a outra é mais longilínea um pouco. Então, por mais que a gente veja as características muito próximas umas das outras, a gente vê que a Maria é um pouquinho mais redonda, tem o busto mais desenvolvido, essa parte mais arredondada, e a Caroline já tem a saboneteira bem marcada, o ombro mais magrelinho. A gente vê no braço que a Carol tem as veias bem proeminentes, apesar de não estarem agora, e a Maria já é mais aquele vatinho azulzinho, tá certo? Então a gente vê a característica do vata, que tem uma perda aguda de tecidos, e do pitta, que tem uma perda aguda de tecidos. Esse porque tem um Agni fraco e tem tendências à constipação. Esse porque tem um Agni forte, tem tendências a ir ao banheiro muitas vezes. Então são 2 casos que você aumenta a especiaria, aumenta o fogo digestivo e tudo se resolve. Porque tem até uma quantidade de muco presente aqui, guardada nos cantos. Mas como não há um movimento constante, esse muco continua inoculado. E aqui, uma não presença de muco. Então um fogo digestivo muito constante, sempre querendo se alimentar. Então, se a gente gerar muco nesse caso, a gente já vai estar resolvendo o problema. E pode diminuir um pouco o fogo digestivo usando especiarias mais amargas e adstringentes e refrescantes. Obrigado, meninas.
Pro Ayurveda, não basta a gente ter um corpo equilibrado. Quem almeja ter um corpo equilibrado e eventualmente consegue, ele não para por aí. Porque o nosso objetivo, quando a gente passa a buscar um corpo equilibrado, não é apenas para dormir bem. É dormir bem para acordar bem para fazer alguma coisa. Então, hoje a gente perde muito foco no que fazer, no porquê fazer. Isso para o Ayurveda se chama Dharma, para o Yoga se chama Dharma. Dharma não é destino, é o local onde a sua energia melhor se localiza, onde você vai gastar o seu prana, tejas e ojas para fazer alguma coisa que tenha uma real utilidade para você e para o meio. Isso é a prática da devoção ao próximo. A gente vem para cá com um espírito, e esse espírito ganha um corpo, e esse corpo começa a envolver esse espírito. Como a gente perde essa compreensão, a gente esquece de que somos um espírito habitando um corpo, e a maioria das pessoas começa a se identificar tanto com o corpo e esquece do espírito. E aí o espírito fica insatisfeito e começa a vibrar de uma forma intensa. E essa vibração, como ela não é escutada, ela começa a danificar o corpo físico. E eles se desencontram. Esse desencontro do corpo físico com o espírito é a doença em si. Porque isso não para de acontecer. E aí, como não para de acontecer, aquele distúrbio não para de se repetir, vai gerando uma doença. E essa doença vai se alojando numa pessoa. Vai se alojando num ser. Mas esse ser, ele precisa ser lembrado de que ele é um espírito e de que o corpo físico veio até ele simplesmente para obedecer às vontades do espírito. Então o caminho do autoconhecimento é conhecer a ti mesmo e amar a ti mesmo. E quando você conhece a si mesmo e ama a si mesmo, você começa então a devoção ao próximo, começa a prática do bhavana. E isso é o seu espírito, são os desejos espirituais, os desejos de sattva. Quando a gente usa os desejos rajásicos, a gente está muito ligado com preencher o desejo sensorial, com ver uma vista muito bonita, ouvir uma música muito boa. E quando a gente se liga nos desejos tamásicos, a gente está nos desejos materiais. É uma casa que tem um tapete muito bom, é um carro que seja muito confortável. Então a gente tem que transcender o desejo tamásico, o desejo material, transcender o desejo rajásico, o desejo sensorial, para alcançar o desejo sátvico, o desejo espiritual. Senão a gente se conecta muito com o corpo, com a matéria. E o corpo, ele é feito dos 5 elementos que são tamásicos. Então a natureza do corpo é degradante. A gente tem que buscar a identificação com o espírito. Então o seu espírito, o seu Atma, vem para cá e ganha um corpo. Quando você lembra disso, e o seu foco é no espírito, você quer fazer com que o seu corpo esteja harmônico só para obedecer aos desejos do seu espírito. E a gente compreende isso como o Atma, que é o seu espírito. E esse espírito ganha um corpo para habitar. Esse corpo é constituído de Vata, Pitta e Kapha, do conjunto harmônico dos 3. Então, esse corpo, para ser bem nutrido, ele precisa de ter um bom ojas, um bom kapha, um bom muco. É o vaso que envolve o seu ser. O que entra nesse vaso é o seu discernimento que escolhe. E ele pega do prana que está ao redor dele. Quem escolhe o que entra e o que sai, então, é o seu pita, é o seu discernimento, é o seu tejas, é o seu agni, o seu fogo. O que entra e o que sai são tanto as informações sutis e etéreas, como esse encontro, como essa palestra, assim como os elementos físicos, a nutrição em si. E aonde isso é guardado é no seu ojas, é no seu kapha, na sua prakriti, no seu corpo físico. Então, não necessariamente você precisa ter vata, pitta e kapha equilibrados, mas você precisa ter um prana sempre à sua disposição, um bom tejas para que sempre haja um bom discernimento do meio, e um ojas capaz de guardar as coisas para você. Então não adianta a gente querer fazer uma dieta o ano inteiro de coisas vivas, de alimentos crus, porque isso reduz ojas. Não adianta a gente querer ficar o ano inteiro comendo pimenta, porque isso agrava o fogo e reduz o ojas.
E não adianta a gente ficar o ano todo querendo comer coisas que aumentam o ojas, porque isso diminui o prana e diminui o tejas. Então o conjunto ideal é mais ou menos como os animais. É compreender que existem 4 estações. Compreender que nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. E uma das maiores máximas do Ayurveda, e a gente tem que defender muito isso, principalmente no país onde vive: comer o que come da sua terra, bebe da sua água e respira do seu ar. A partir do momento que o dente de leão está nascendo ali na sua casa, algum motivo tem para isso. A pariparoba, a jurubeba, a mamona, são plantas muito valiosas para o brasileiro. E a gente tem que começar a dar mais valor para isso. Esse foi o encontro. Essa foi a palestra que eu vim trazer para vocês, para o 2º Congresso Online de Ayurveda. Vou deixar aqui o meu contato. Dá uma caneta preta, por favor. Meu nome é Edson Osório. Se vocês me encontram no Facebook, facebook.com/Edson Ayurveda. Fico muito contente de poder estar abordando esse assunto, do interesse de todos. Acredito que grande parte do público do Ayurveda está muito mais ligado nos doshas de Vata e Pitta, que são os doshas mais leves. Então, acho que esse assunto tem de grande valor. Queria deixar umas dicas também. Acho que o principal para uma boa digestão é manter esse equilíbrio tridosha. Então leva sempre em conta se está faltando fogo ou se está faltando muco. Consequentemente, para quem tem perda aguda de tecidos, ou está faltando fogo ou está faltando muco. Ou pode ter um ar excessivo também, mas vai se representar na falta de fogo ou no excesso de fogo ou na falta e o muco. Tá certo? Então, levem em conta o uso constante das tâmaras, do gengibre, das coisas mais adocicadas, das frutas sempre maduras. E, gente, nem tudo é bom para todo mundo. A gente não pode fazer um consumo tão grande assim de farináceos, de coisas de azeite, por exemplo, que é um óleo quente, e esperar que aquilo traga nutrição. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para todos. Pedi a bênção de Dhanvantari para a nossa palestra antes do começo dela, mas esqueci de tocar um sininho tibetano, então vou encerrar tocando 3 vezes. Espero que vocês possam continuar no congresso. Namastê. Obrigado a todos.